Rede Ligada. Os principais fatos e manchetes de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Agora, no Giro Estadual de Notícias, pela rede do Grupo Feitosa de Comunicação. A partir de agora, o estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Tá tudo pronto. Vamos começar. Forma-se nesse momento a rede de rádios do Grupo Feitosa de Comunicação. Marabá FM 93,9 Maracaju, Band FM Fátima do Sul e região de Dourados, Montana FM 89,9 Inocência e região do Bolsão, Serra FM 106,5 Rio Verde, Serrana FM 88,7 Nioaque, Band FM 88,5 Paranhos. Começa agora. Giro Estadual de Notícias. Direto da nossa central de jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação. As principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo. De forma imparcial. Do jeito que você precisa saber. Giro Estadual de Notícias. Transmissão em tempo real via fibra ótica para todo o Mato Grosso do Sul. Pela internet em www.acritica.net para todo o planeta. Giro Estadual de Notícias. Agora são 7h32 em Mato Grosso do Sul. Muito bom dia para você. E com oferecimento do Sebrae e também do Senar, começando agora mais uma edição do seu noticiário de todas as manhãs, transmitido diretamente de Campo Grande para todas as emissoras do interior do estado. E transmitido também pelo nosso canal do YouTube, Jornal A Crítica de Campo Grande, onde você acompanha em tempo real, de onde você estiver, o Giro Estadual de Notícias que está começando agora. Eu sou Carlos Guilherme e é um prazer te fazer companhia, chegar agora aí na sua casa ou no seu trabalho, na manhã desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Um excelente dia para você. E vamos aos destaques da edição de hoje. Dia das Mães deve movimentar 452 milhões de reais no estado. Nova lei aumenta penas para furto, roubo e golpes no Brasil. E tem uma cidade aqui do nosso estado que está tendo aí um aumento de bicicletas elétricas e que vem preocupando as autoridades por conta do aumento de acidentes. Daqui a pouco eu trago mais informações dessa cidade que vem deixando aí a prefeitura com o cabelo em pé. Chikungunya dispara no estado e já soma mais de 10 mil casos. Tudo isso e um pouco mais agora aqui no Giro Estadual de Notícias desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias. Muito bom dia, Mato Grosso do Sul. Começamos agora mais uma edição do Giro Estadual de Notícias, aquele momento em que você fica muito bem informado e muito bem informada com tudo que vem acontecendo aqui no nosso estado e também no nosso país. Eu te desejo um dia muito produtivo, com muitas boas notícias, que é o que todos nós precisamos. Até às 8h30 você tem um encontro marcado comigo aqui no Grupo Feitosa de Comunicação. Então, um ótimo dia, uma excelente quarta-feira para todos.
E nós começamos a edição de hoje falando um pouco mais sobre o Dia das Mães. Essa data, inclusive, bastante comentada, né, a nível nacional. É o momento em que os comerciantes, as empresas se preparam justamente para poder receber aí os clientes, os consumidores. Inclusive, eu te pergunto, você já comprou o presentão para sua mãe? Tá pensando ainda, tá naquela dúvida, não sabe o que fazer? Pois é, o Dia das Mães, uma das datas mais importantes para o comércio, deve movimentar a nível nacional quase 40 bilhões de reais em todo o país. A expectativa é que mais de 120 milhões de pessoas façam compras por esses dias, inclusive tudo para a última hora, né? Bem a cara do brasileiro. E agora a gente vai trazer mais informações para você sobre esse assunto tão importante. Uma das datas consideradas mais importantes para o varejo promete aquecer o comércio de Belo Horizonte este ano. Levantamento da CDL-BH, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, mostra que 54% dos consumidores da capital pretendem comprar presentes para o Dia das Mães. O estudo ainda indica que o gasto médio estimado por consumidor é de mais de R$ 478, valor maior ao registrado do ano passado, quando o gasto foi do total de pouco mais de R$ 350. Para o presidente da CDL-BH, Marcelo de Souza e Silva, e conselheiro no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o Dia das Mães é uma data extremamente importante para o comércio. O Dia das Mães é uma das datas mais importantes para o varejo, ficando atrás apenas do Natal em volume de vendas. Neste ano, a expectativa é de um comércio aquecido, com consumidores mais dispostos a investir na compra de 2 presentes. Entre os itens mais procurados estão cosméticos e perfumaria, roupas, calçados e eletrodomésticos, mostrando a força de diferentes segmentos. O levantamento também mostra que cerca de 72% pretendem realizar as compras na semana do Dia das Mães, impulsionados pela falta de tempo, organização financeira e expectativa de promoções. Outro ponto importante é o comportamento de compra. Muitos deixam para a última semana, o que intensifica o movimento nas lojas físicas, que seguem como a principal escolha e também coincide com o pagamento dos salários, aumentando as chances de vendas para os lojistas. Para o lojista, além de impulsionar as vendas, a data também é uma oportunidade estratégica de reforçar o caixa e se preparar para os próximos meses. Outro destaque, o pagamento à vista deve predominar com quase 68%, sendo feitos com o Pix. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Muito obrigado, Priscila Mendes, trazendo aí essas informações, né? Esse recorte, né? Afinal, é o momento onde vários estabelecimentos comerciais se preparam, né? A nível nacional, se preparam justamente para poder receber aí os consumidores, né? É o segundo Natal, ou é o primeiro, dependendo do ponto de vista, né? É o segundo Natal, porque o final de ano é também aquele movimento muito grande nos estabelecimentos, mas o mês de maio é um momento muito esperado pelos empresários. Afinal, é o momento onde muitos filhas saem de casa justamente para poder presentear as mamães. Inclusive, falando agora, trazendo esse recorte aqui para o estado de Mato Grosso do Sul. O Dia das Mães aqui no nosso estado deve movimentar cerca de 452 milhões de reais na economia sul-mato-grossense nesse ano. E a maior parte desse valor, cerca de 234 milhões, vai ser usado na compra de presentes. Outros 217 devem ser gastos em comemorações. Segundo a pesquisa, cerca de 64% dos consumidores pretendem comprar presentes, com um gasto médio de aproximadamente R$ 240. Entre os itens mais procurados estão roupas, perfumes e também cosméticos. Já na hora de fazer aquela comemoração caprichada que a sua mãe tanto merece, cerca de 66% das pessoas devem celebrar a data. A maioria, mais da metade, pretende reunir a família em casa, enquanto uma parte menor deve sair para restaurantes ou até mesmo passeios. O levantamento também mostra que o consumidor está mais cauteloso,
pesquisando preços, buscando qualidade antes de comprar. Mesmo assim, o Dia das Mães segue aí como uma das datas mais importantes para o comércio no nosso estado sul-mato-grossense. Inclusive, andando pela região central de Campo Grande, a gente vê aí as lojas já bastante decoradas, né, esperando a população. Tem gente que vai recorrer ao e-commerce, as pessoas que estão comprando aí pela Amazon, pela Shopee, pela Shein, por diversas lojas online, né, por ser talvez um pouco mais barato. Mas aí nessa pesquisa que foi divulgada pela FEComércio, né, aponta que o consumidor não vai abrir mão aí de um bom atendimento e também de um bom produto acima de qualquer coisa. O importante é presentear, né? Você vai perguntar para sua mãe o que você gostaria de ganhar de presente, mãe. Provavelmente a mãe vai falar: não precisa de nada, meu filho, mas precisa sim. É importante dar um presente para ela poder se lembrar do quanto que ela é especial acima de qualquer coisa. Vamos agora trazer mais informações para você aqui no Giro Estadual de Notícias, inclusive de uma notícia de uma nova lei que foi sancionada aqui no nosso país pelo presidente Lula, falando um pouco mais sobre segurança. Você já caiu em algum golpe digital? Inclusive, semanalmente a gente traz informações para você sobre novos golpes, novas fraudes que estão sendo aplicadas aqui no nosso país, não é mesmo? Pois é. E diante desse cenário, o presidente Lula sancionou uma nova lei que aumenta as penas para crimes como furto, roubo, golpes, inclusive na internet. Essas mudanças já estão valendo em todo o país. Com essa nova regra, o furto simples passa a ter uma pena maior, podendo chegar até 6 anos de prisão. Já o roubo também ficou mais rigoroso, com pena mínima mais alta. Crimes como roubo de celular, fios, veículos e até animais agora terão punições mais pesadas. A lei também mira em golpes feitos por telefone, redes sociais e também internet. Quem usar ou emprestar uma conta bancária para receber dinheiro de origem criminosa, a chamada conta laranja, também poderá ser punido. Outra mudança é o aumento da pena para quem compra ou vende produtos roubados, incluindo animais. Essa medida foi criada para tentar reduzir os crimes que afetam diretamente a população no dia a dia, tanto na cidade quanto no campo. Inclusive, na nossa página acritica.net, a gente tem essa informação completa, onde mostra para você como que fica, né, essa nova lei. Inclusive, essa nova lei tem autoria aí em parceria com o deputado federal Marcos Polon. O deputado também tem aí uma grande responsabilidade nessa lei que foi sancionada nesta semana pelo presidente Lula. Vou explicar para você. Um caso de furto simples, a pena passa de 1 a 4 anos para 1 ano a 6 anos. Furto no repouso noturno, né, tem um aumento da pena em metade. Furto de veículos levados para outro estado ou exterior. A pena passa de 4 para 10 anos. Furto de gado, animais domésticos ou arma de fogo. A pena passa de 4 para 10 anos. Furto mediante fraude eletrônica. A pena é de 4 a 10 anos. Furto de fios, cabos e equipamentos de serviços essenciais. A pena é de 2 a 8 anos. Roubo, a pena base passa para 6 a 10 anos. E roubo de celulares, computadores e eletrônicos semelhantes passa a ter aumento de pena. Latrocínio, a pena mínima sobe de 20 para 24 anos. Fraude eletrônica, pena de 4 a 8 anos. E cessão de conta laranja, né? Você emprestar a sua conta bancária para um criminoso, passa a ser crime específico. Receptação, pena sobe de 1 a 4 anos para 2 a 6 anos. E a receptação de animal doméstico ou de produção, a pena é de 3 a 8 anos, além também de multa. Então, é assim que fica essa nova lei que foi sancionada pelo presidente Lula, que aumenta penas para furto, roubo,
golpes digitais e até mesmo receptação. Essa nova lei que foi publicada no Diário Oficial endurece as punições para crimes patrimoniais, cria punições específicas, né, para fraude bancária e amplia também proteção até para casos envolvendo animais domésticos. Inclusive, isso acontece, né? Acontece muito de pessoas aí roubarem animais, gatos de raça, cachorros de raça e revender por um valor mais barato, mais em conta. E lembre-se, você que compra esses produtos sem origem, né, de origem duvidosa, você também tem a sua responsabilidade, tá, nesse crime que foi cometido. Inclusive, eu tenho que lembrar para você que há umas 2 semanas, aqui na nossa cidade, aconteceu, tem uma hamburgueria muito conhecida aqui na nossa cidade, que ela é temática, né? Safari, é o restaurante Safari. Você deve conhecer, principalmente porque ficou bastante movimentado, rodou bastante nas redes sociais esse crime. E na frente desse restaurante temático, né, tem um leão. Um leão, exatamente, um leãozinho lá para o pessoal fazer foto, para a criançada subir em cima, né? Daquele esquema lá que você conhece muito bem. Porém, numa madrugada, um criminoso foi lá e levou esse leão. É isso mesmo, colocou dentro do carro e levou embora. O dono ficou desesperado, né? Os donos do Safari Burger, inclusive, até disse que quem encontrasse esse leão ou indicasse com quem estava esse leão iria ganhar aí 1 ano de hambúrguer de graça lá no Safari, né? Pouco tempo depois, em menos de 24 horas, esse leão foi encontrado, né, em um bairro aqui da nossa capital, né? Foi revendido para esse dono, que também foi criminalizado por conta desse roubo que essa outra pessoa cometeu. Então, lembrando, você que compra produtos de origem duvidosa, seja celular, seja produtos mais simples, né, por conta dessas pessoas que muitas vezes são viciadas, roubam justamente para poder alimentar o vício, você também tem uma culpa muito grande no cartório e pode ser penalizado por isso, tá certo? É o Giro Estadual de Notícias na manhã desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias. Vamos trazer mais informações para você diretamente da nossa redação do site acritica.net com Rafael Rodrigues. Bom dia, Rafael. Quais são os destaques para você? Você acompanhou essa operação do leão que sumiu lá do Safari? Eu estava vendo a sua reação aqui, Rafael. Acompanhou também, né? Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes aqui do Giro Estadual de Notícia. Quarta-feira, em metade da semana foi. Tá quase na sexta já, hein? Eu acompanhei. Eu tava dando risada aqui do seu lado, porque é pra acabar, né? Você já, como diria os mais velhos, né? Você vai viver e não vai ver de tudo ainda. Vai ter coisa pra ver. Eu lembrei, você tava comentando, eu lembrei de um caso de roubo aqui na capital também, ali na Avenida Mato Grosso, de uma loja de piscina. O cara parou, eu não sei se você vai lembrar. Pode falar. O cara parou ali, a sua caminhonete, atrás estava aquela carretinha, né, de levar as coisas. Ele colocou uma piscina em cima da caminhonete e levou embora. Como se fosse a coisa mais comum do mundo. Como se fosse um objeto simples de se carregar, né, Rafael? Aí levou embora. Eu tava dando risada lembrando dessas coisas. É coisa que você nem acredita, não é mesmo? Pois é, não existe mais essas coisas impossíveis de se carregar para esses criminosos. Eles dão um jeito, né? Dão um jeito. Foi o caso aí desse cara que roubou uma piscina. Não me lembro desse crime, mas eu não duvido também. Eu acho que até sei. Aquele que fica com a Ceará, aquela loja Mato Grosso, com a Ceará. Perfeito, tem realmente uma loja muito grande ao lado de piscinas. Do Comper ali. Isso, e aí fica aí. Mas enfim, Rafael, vamos trazer as informações desta quarta-feira do nosso site acritica.net. O que você tem de novo para os nossos ouvintes? Vamos. Você estava falando de nova lei, agora eu quero conversar com você, pescador, que torna, né, a pescaria aí o seu ganha-pão no dia a dia. Uma nova lei foi sancionada ontem, na terça-feira, que mudou as regras do seguro defeso em todo o Brasil. O benefício ele é pago ao pescador artesanal quando a pesca ela é proibida para proteger a reprodução dos peixes.
E a norma, ela foi publicada no Diário Oficial da União e já está em vigor. E a principal mudança dessa lei é a exigência de biometria para pedir o benefício. O pescador, ele precisa também estar inscrito no CAD único, o cadastro único. E segundo a lei, esse cadastro não será usado para fazer corte do benefício por renda, mas para reorganizar os seus dados. A biometria, ela vai usar informações do Tribunal Superior Eleitoral e da carteira de habilitação enquanto a nova identidade nacional não tiver totalmente implementada. E a lei, ela também passa a exigir a comprovação de que o pescador trabalhou entre um período do defeso e o outro. Isso será feito por meio de um relatório anual com dados da venda do pescado. Quem tiver falha na biometria ou problema cadastral poderá pedir revisão gratuita, presencial ou pela internet, com apoio de entidades de pescas autorizadas. E outra regra que foi divulgada é a divulgação mensal da lista de quem recebe o seguro, com o nome, município e número do registro de pesca. E o endereço não poderá ser divulgado. Para 2026, o gasto total com o benefício terá limite de 7 bilhões e 900 milhões de reais. E quem tentar fraudar o sistema poderá ficar 5 anos sem receber o seguro. E essa lei também reconhece oficialmente as comunidades pesqueiras tradicionais e prevê crédito facilitado e cursos de capacitação para esses trabalhadores. Então você, pescador aí, vamos ficar ligado, né, nessa nova lei aí que alterou as regras do seguro defeso. Muito bem, inclusive é bom lembrar para você que está nos ouvindo que aqui em Mato Grosso do Sul, um levantamento realizado pelo painel de consultas do Registro Geral da Atividade Pesqueira mostrou que hoje o nosso estado é o terceiro estado com o menor número de pescadores profissionais ativos no Brasil. Esse levantamento é referente ao ano de 2023. Esse levantamento foi divulgado, né? É o mais recente, foi divulgado no ano de 2023. E dos pouco mais de 1 milhão de pescadores licenciados em todo o país, apenas 5.360 estão registrados aqui em Mato Grosso do Sul, né? Destacando aí uma discrepância muito grande em relação a outras regiões. Esse mesmo estudo revelou que, apesar da relevância da pesca para algumas localidades, a distribuição dos profissionais dessa atividade é bastante desigual pelo território nacional. O Maranhão, por exemplo, ele se destaca como líder absoluto, contando com uma comunidade de 150 mil mulheres e 116 homens dedicados à pesca. Então, lá no Maranhão, a mulherada que comanda essa área da pescaria, com um pouco mais de 150 mulheres contra 116 mil homens. Em relação ao total da comunidade pesqueira, o segundo colocado geral é o Pará, com um pouco mais de 100 mil mulheres e pouco mais de 107 mil homens envolvidos nessa atividade. Já o terceiro, para a gente poder fechar esse top 3 dos estados mais pesqueiros do país, o terceiro estado mais pesqueiro é a Bahia, com um pouco mais de 116 mil pescadores e pescadores que ficam bem à frente aí do Amazonas, com um pouco mais de 79 mil pescadores, que é o quarto colocado. E hoje, o estado de Mato Grosso do Sul, segundo esse levantamento realizado pelo painel de consultas de Registro Geral da Atividade Pesqueira, aponta aí que Mato Grosso do Sul aparece em terceiro lugar, é o terceiro estado com o menor número de pescadores profissionais ativos, sendo 3.158 homens e 2.202 mulheres. Fica bem ali, né? Colado, e você vê que essa realidade aí é muito semelhante em outras regiões do nosso país também. Vamos agora, já que o Rafael trouxe aqui para você essa informação sobre prazo, né? Sobre essa nova regra
voltada justamente para o seguro-defesa dos pescadores, essa prestação de serviço, eu tenho que trazer para você que hoje, dia 6, é o último dia para você tirar ou até mesmo regularizar o título de eleitor para as eleições desse ano. Já sabem quem vai votar? Vai mudar de deputado? Vai votar em outro deputado que você não votou nas últimas eleições gerais? Vai votar em outro governador? Vai votar em outro presidente? Em outros senadores? Pois é. Se você está pretendendo votar, eu tenho que te dizer que o prazo para regularização do título de eleitor acaba hoje, dia 6, tá bom? Se você não sabe se tem pendências junto com a Justiça Eleitoral, é importante que você entre na página tse.jus.br, selecione a opção Situação Eleitoral e digite o seu CPF. Na mesma página, no campo Autoatendimento, é possível também solicitar aí pela primeira vez o título de eleitor, mas tudo isso até hoje, tá? Hoje é o último dia, então é importante que você tome nota desse prazo que se estendeu inclusive e vai até hoje. A Justiça Eleitoral alerta ainda que quem faz 18 anos entre o primeiro turno e o segundo turno, que serão nos dias 4 e 25 de outubro, é obrigado a votar no segundo turno, ou seja, tem que tirar o título. Então coloque aí, preste muita atenção. Fale para o seu filho, para a sua filha, que se ele ou ela faz 18 anos entre o primeiro e o segundo turno, que vão ser aí nos dias 4 e 25 de outubro, é obrigado sim a votar no segundo turno. Ou seja, tem que tirar o título de eleitor. E quem tem 15 anos agora, mas terá 16 anos nos dias de votação, pode também solicitar o documento se fizer questão, se quiser fazer aí, participar desse processo eleitoral. Um outro ponto importante é o voto em trânsito, que permite ao eleitor votar temporariamente em um município, diferente daquele cadastro no registro eleitoral. Nesse caso, o prazo para solicitação não termina no dia 6 de maio, né? Vai até aí ao dia 20 de julho. Então, preste muita atenção, o prazo para regularização do título de eleitor acaba hoje, dia 6. Se você não sabe como está a situação do seu título de eleitor, se você está irregular ou não, não se preocupe, você não precisa sair da sua casa. Basta você acessar o site tse.jus.br, seleciona a opção Situação Eleitoral e, na sequência, digita o seu CPF. Nisso que você digitar o seu CPF, né, você vai conseguir ver aí a situação do seu título de eleitor para você poder votar nas eleições desse ano, né? Bom voto para você, bom voto. Afinal, essas eleições aí vão definir aí os rumos, né, dos próximos 4 anos aqui do nosso país. Bom, vamos agora trazer mais informações para você que está acompanhando o Giro Estadual de Notícias, inclusive como o Rafael colocou na participação dele, né? Já estamos aí na quarta-feira, dia 5 de maio, passando rápido, né, Rafael? Daqui a pouco já estamos aí encerrando o primeiro semestre do ano, passando muito rápido. Tá quase acabando, a semana tá passando Verdade. rápido, o mês tá passando rápido. Eu tô com a sensação também de que o ano tá passando rápido, tá tudo acontecendo muito rápido aqui no nosso estado, no Brasil. É verdade, e muitas notícias, né, que não param de chegar a todo momento, atualizações de muitos fatos importantes para você. E falando ainda sobre fatos importantes, Rafael, deixa eu te perguntar uma coisa. Você costuma ver muito na região onde você mora aquelas pessoas com aquelas bikes elétricas? Tá muito moda lá na região do União? A minha mãe tem uma. Tem uma. Então você vê com frequência, né, Rafael? E você aí do outro lado, tá muito comum, tá muito popular aí na sua cidade o uso das bikes elétricas? Aqui em Campo Grande, não só lá na região do União, mas você vê as bikes elétricas fazendo um sucesso muito grande aqui no município de Campo Grande. E a gente vê que essa tendência, ela vem se espalhando para outras regiões do estado também. E eu tô falando isso porque em um município do estado, lá na cidade de Chapadão do Sul, o uso das bikes elétricas vem gerando bastante dor de cabeça para as autoridades locais. Por quê, Carlos? Por conta dos acidentes. Nas últimas semanas, um número alto de acidentes relacionados a pessoas que estavam usando a bike elétrica
as bikes elétricas, né, foram registrados no município. E justamente por conta desse alto índice de acidente, o Ministério Público já colocou aí um sinal de alerta no município. O crescimento no uso das bicicletas elétricas e outros veículos semelhantes tem preocupado as autoridades de Chapadão do Sul. Com mais gente circulando, principalmente jovens, aumentaram também os riscos no trânsito. E diante disso, o Ministério Público passou a acompanhar de perto a situação no município. A preocupação ganhou força após registros de acidentes, incluindo batidas, quedas e até mesmo casos graves, muitos ligados à falta de cuidado e também descumprimento das regras. O órgão quer saber se a cidade tem fiscalização e leis suficiente para poder controlar o problema. Para isso, pediu informações a órgãos como prefeitura, polícia, bombeiros e também do setor de trânsito. Além da fiscalização, também está sendo cobrada mais orientação para a população. A ideia é justamente reforçar a educação no trânsito, principalmente entre crianças e adolescentes, para evitar novos acidentes. Então, o aumento das bikes elétricas no município de Chapadão do Sul vem preocupando bastante as autoridades, principalmente por conta do alto índice de acidente que vem sendo registrado no município nas últimas semanas. E segundo o Ministério Público do Estado, o principal problema, essa preocupação ganhou uma força após registros de acidentes, incluindo batidas simples, quedas e até mesmo casos graves muito ligados à falta de cuidado e também descumprimento das regras. Inclusive, você sabe quais são as regras para você ter aí uma bike elétrica? Já pensou nisso? Porque por você não precisar fazer emplacamento, por você não precisar tirar CNH, as pessoas acabam achando que, não, é só pegar, acelerar e ir embora para o meu destino. Mas, diferente disso, existem algumas regras a serem cumpridas, e que algumas pessoas acabam não se situando disso antes de adquirir aí a sua bike elétrica. É necessário até mesmo ter uma noção do conhecimento de trânsito para você poder ter aí a sua bicicleta. Pelo menos aqui em Campo Grande a gente tem bastante ciclovia, temos aí bastante pistas voltadas para as bikes elétricas, mas em outros municípios, tem município que não está adaptado para isso. Tem município que não está preparado para receber essa alta demanda e aí acaba dando o que está acontecendo no município de Chapadão do Sul. E tem algumas regras, Rafael? Quais são as regras para ter aí uma bike elétrica aqui no nosso país? Tem sim, tem algumas regras, E vamos começar aqui pela bicicleta, Uma característica da bicicleta é que ela deve ter pedal, que é o motor que funciona. O motor pode funcionar apenas ao pedalar, Também tem lá o motor da mão, só que é obrigatório ter o pedal assistido ao motor. E a potência e velocidade máxima da bicicleta pode ser de 1000 watts e velocidade máxima de 32 km por hora. E o acelerador não pode possuir acelerador manual tipo moto, E alguns dos equipamentos obrigatórios da sua bicicleta é a campainha, o espelho retrovisor esquerdo e direito, A sinalização noturna dianteira, traseira e lateral e indicador de velocidade. Lembrando, que essa bicicleta elétrica ela não exige a CNH, ou o emplacamento, ou também o licenciamento. E para você que quer comprar sua bicicleta, é importante estar atento na onde você pode circular com as suas bicicletas. Você não pode circular ali pelo meio da avenida, onde tem uma carreta passando, você não pode circular ali. Você pode circular pela ciclovia, pela ciclofaixa, pelas ciclorotas e também, em vias comuns, porque nem sempre dentro do bairro vai ter uma ciclovia. Então, aquelas vias de ida e volta, dentro do bairro, você também pode circular normalmente, E na teoria, essas bicicletas são muito boas, É uma mão na roda, assim, para a população em relação à diminuição de poluentes, a diminuição de... Custo-benefício, Custo-benefício, tem a questão sonora também, que
para quem mora assim na região central, principalmente, aquelas motos barulhentas, assim, é um pé no saco, sendo bem sincero. Mas, assim, são vários benefícios. Porém, a cidade também precisa, né, comportar essas bicicletas elétricas, não é mesmo? Pois é, o município precisa ter estrutura para poder receber aí essa demanda muito grande. Inclusive, está muito comum também aqui, até o Ulisses comentou nos bastidores, as scooters, né? As scooters elétricas aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, tem lojas, né? Inclusive estivemos recentemente na Expo Grande, acompanhamos aí vários estandes apresentando esses produtos para quem passava por lá. Inclusive, falando ainda sobre esse assunto, dados do Detran indicam mais de 4.385 ciclomotores registrados até o início desse ano. Mas o número oficial de bikes elétricas, né, é superior devido ao crescimento no mercado. E vamos agora para o intervalo comercial e daqui 4 minutos eu estou de volta com mais informações para você aqui no Giro Estadual de Notícias. Giro Estadual de Notícias. Direto da nossa central de jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação.
Giro Estadual de Notícias. Direto da nossa central de jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação. Estamos de volta com o Giro Estadual de Notícias na manhã desta quarta-feira, dia 6 de maio de 2026. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, para você que está acompanhando o Giro Estadual de Notícias, ficando por dentro, do que vem acontecendo aqui no nosso estado e também no nosso país. E hoje é quarta-feira é dia de Transformando Vidas no nosso Momento FAMASSO. Oi pessoal, hoje vamos contar para vocês como o Senar transformou nossa vida aqui no campo. O turismo rural nosso aqui é trilha, né? É agendada, a gente faz o agendamento, tem um limite de público, que a gente não excede o limite, e é acompanhada, é guiada, segurada, temos seguro também, então a gente não deixa muito livre não, a gente guia, leva atrás, não deixa sozinha as pessoas. O sonho é realmente, eu acho que quase de todo produtor, né? É aumentar a produtividade, né? Mas temos que aumentar a produtividade respeitando a natureza, né? Então foi aí que entrou a parte técnica do Senar, que eu estava tentando há anos e às vezes não conseguia muito pouco. Aí chegou o Senar, melhorou bastante, que é a parte técnica que o Senar trouxe para nós. Mais divisória, adubação de pasto, né? Foi uma coisa que o Senar me orientou de cara, de começo, fizemos análise, né? de solo, aí jogamos calcário, jogamos adubo e aí alavancou, aumentou bem a produção. Isso aí foi a olho visto, né? Não precisou pôr na balança. Então esse foi o meu sonho praticamente realizado, e a gente tenta aumentar cada vez mais a produção em cima da mesma área. Não precisamos mais explorar, arrancar árvore para aumentar a produção, é só usar a técnica, né? A propriedade ela já é atendida há 2 anos pela assistência técnica e gerencial da bovinocultura de corte, onde através do programa Proteção de Nascentes, nós podemos passar algumas orientações e realizar algumas ações aqui na propriedade. A primeira foi a identificação da nascente, onde nós avaliamos a topografia, camada vegetativa e também se houve alguma intercorrência por ação humana ou até mesmo de forma natural no local. O segundo passo é a proteção da nascente, onde nós realizamos a construção de cercas, né, visando a proteção contra os grandes animais de grande porte, por exemplo, os bovinos. Lembrando que os animais silvestres, eles devem ter o livre acesso a este local. O terceiro e o quarto passo foi a remoção de lixos e de plantas invasoras. Lembrando que isso pode ser feito desde que o solo não fique descoberto, assim permanecendo apenas as plantas nativas da nossa região. O quinto e último passo foi a contenção de erosões, reflorestamento, que no caso é o tratamento dessas intercorrências. Se todo mundo pensar como a gente, igual o Senar colocou pra gente, que a gente tem que preservar, acho que da cidade mesmo estão, querendo ver isso que a gente gosta de viver, que é preservar em termos de tudo, de nascente, de água, mata, né? Então, cada coisa no seu lugar, né? Tem o espaço para todos. Essa geração mais nova, a gente percebe isso, que tem que caminhar junto, né? E aí o Senar ele entrou muito nisso. Eu fico muito feliz porque assim, meu pai conseguiu enxergar isso, né? Porque muitas vezes a gente falando, ele não segue nossas orientações, né? Mas aí uma empresa, né, respeitada e mostrando que dá resultados das duas formas,
Aí ele conseguiu, e isso é muito bom, a gente conseguiu ver esse progresso dele. E aí, com o progresso dele é o nosso também, né? De todo mundo. Já passei para vários vizinhos aqui, tentando eles procurarem o Senar, chamar o Senar para dentro da casa deles, né? É 100% positivo a ajuda do Senar, é um grande parceiro. Olá, muito bem, estamos de volta com o Giro Estadual de Notícias, programa ao vivo, né? Programa ao vivo acontece essas coisas, estamos de volta. Pois é, agora vamos falar um pouquinho, trocar um pouco de assunto e falar com você sobre um caso, uma situação que ainda acontece muito aqui no nosso estado e também no nosso país. Mato Grosso do Sul registrou 47 casos de bullying contra crianças e adolescentes de até 17 anos em 2024, segundo os dados divulgados ontem pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025. Esse número ele representa uma taxa de 6 casos a cada 100 mil habitantes nessa faixa etária acima da média nacional, que ficou em 5,9. Em todo o país, foram 2.543 registros. E em meio a esse cenário preocupante, né, nas escolas, o MEC criou aí um grupo de trabalho técnico justamente para poder elaborar propostas de enfrentamento ao bullying, ao preconceito e à discriminação no ambiente das escolas. Inclusive isso foi publicado ontem, dia 5, no Diário Oficial da União. A portaria ela retoma um grupo que havia sido criado em 2024 e vai dar continuidades aos estudos sobre esse tema. Entre as atribuições da equipe estão a encomenda de estudos, a realização de debates, conferências e seminários, além também da elaboração de um relatório com conclusões e recomendações ao MEC. O grupo também deverá sugerir modelos de programas estratégicos de governança e formas de monitoramento das ações. Então temos aí esse programa, né, que já existia antes e que vai voltar aí principalmente nas escolas aqui de Mato Grosso do Sul, justamente para propor algumas ações contra bullying nas escolas. Aqui no nosso estado, tivemos aí 47 casos e justamente por conta desses casos, o MEC vai retomar o grupo para propor ações contra bullying nas escolas. O estado, inclusive, teve uma taxa de registros acima da média nacional, enquanto o Ministério da Educação reinstala essa equipe técnica para formular políticas de prevenção e enfrentamento ao bullying. Aí você deve se perguntar, né? Deve comentar aí com você mesmo, falando sozinho, ou falando com a sua esposa, você com o seu marido, ou com a sua amiga, com o seu amigo, né? Na minha época eu sofri muito bullying e tô aqui vivo, forte, trabalhando bastante. Mas eu vou te falar uma coisa, o tipo de bullying que era cometido naquela época nem se compara com esse bullying que é cometido hoje. Talvez naquela época era bem pior, né? Eram palavras que você não tinha limites. Você chamar uma pessoa pela cor dela, de um termo pejorativo, por exemplo, era uma coisa normal. Você via isso em livros, você lê, por exemplo, aí o Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, né? Você vê aí coisas pesadas, né? Da Dona Benta se referindo à tia Anastácia, e por aí vai. São termos bem pesados, mas que fazia parte daquela época, né? Era um contexto completamente diferente. Mas só que o contexto hoje é completamente diferente aquilo que a gente viveu lá nos anos 90, lá no início dos anos 2000, que existem ainda, né, muitos resquícios daquela época. E é justamente por isso que você vê aí muitas crianças, adolescentes, tendo inúmeros problemas psicológicos. E, infelizmente, né, o bullying acaba afetando isso cada vez mais e deixando esse público em situação bem complicada, né, com a saúde mental bem prejudicada, e é justamente por isso que programas como esses estão sendo criados para evitar que mais crianças acabem aí talvez cometendo suicídio, porque isso acontece muito, né, e o suicídio é o último momento. Fala, Williams, pode falar. Eu fui mesmo.
Até os 13 anos. Ali, usava óculos fundo de garrafa. A gente tem um conservador aqui. Sofria isso na escola. E não peguei trauma, mas Olha só. Não pode falar mais nada disso. O Williams tá falando pra você que não viu, que ele era vesgo, né? Palavras dele, tá? Até os 13. Até os 13 anos eu fiz cirurgia. Até os 13 anos tinha estrabismo? Eu era estrábico. Pois forte, um peixe no gato. Pois é, ele disse que sofreu todo tipo de bullying. Hoje tá aqui, ó, forte, cometendo bullying com outras pessoas aqui desse estúdio. Ele tá forte? Forte não tá, mas tá aqui. O que não te matou te deixou mais forte. Pois é, isso, a gente ri aqui, a gente brinca um pouquinho, mas realmente, é uma outra época, né? Era um contexto completamente diferente e que seria muito bom, talvez, se nós estivéssemos presenciando crianças e jovens mais fortes, mas não é a realidade. Infelizmente, as crianças, os adolescentes estão cada vez mais com uma cabeça prejudicada, com uma mente prejudicada, com uma saúde mental muito afetada, e o bullying muitas vezes pode ser aí o estopim para outros tipos de problemas na sua saúde mental. Vamos agora trazer mais informações para você de saúde, só que agora chikungunya. Vamos falar de novo, Rafael, sobre chikungunya aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Inclusive, a situação continua preocupante. Afinal, Mato Grosso do Sul registrou mais de 10 mil casos de chikungunya apenas nos 4 primeiros meses desse ano. O número representa cerca de 70% de tudo que foi registrado no ano passado inteiro. Até agora, 14 pessoas morreram por causa da doença em Mato Grosso do Sul. A doença já atingiu praticamente todo o território. São casos em 76 dos 79 municípios, mostrando que o vírus está espalhado tanto nas cidades quanto no interior. Só em uma semana foram mais de 1.000 novos registros. Comparando com anos anteriores, o aumento também chama a atenção. Em abril desse ano, os casos praticamente dobraram em relação ao mesmo período do ano passado. Mato Grosso do Sul hoje lidera os números da doença no país. E as autoridades estão reforçando aí o alerta para a doença, não é, Rafael? É isso mesmo. E ainda sobre esse caso da chikungunya, a Anvisa autorizou a fabricação no Brasil da vacina contra a chikungunya desenvolvido pelo Instituto Butantan em parceria com a Valneva, que é também uma produtora aqui de vacinas do nosso país. A liberação ela foi anunciada na última segunda-feira e permite a produção nacional do imunizante que já havia sido aprovado no ano passado. E com a fabricação, a expectativa ela é reduzir os custos e facilitar a distribuição pelo SUS, principalmente nas regiões com aumento dos casos, como é aqui, né, em Mato Grosso do Sul, né? Então, ficamos na torcida para que com a fabricação da vacina aqui no nosso país, os casos regridam, os casos diminuam aqui no nosso estado e também no país. Pois é, inclusive, falando ainda sobre esse assunto, o drive-thru de vacinação contra a chikungunya que aconteceu no último feriado, lá no município de Dourados, no pátio da prefeitura, imunizou 405 pessoas, aumentando para 1.323 o número de imunizados contra a doença desde o início da campanha, que começou no dia 27 de abril. O número ainda está bem abaixo do esperado, que é o esperado aí pela Secretaria Municipal de Saúde da cidade, mas tivemos aí um aumento por conta dessa campanha, dessa força-tarefa que aconteceu lá no município de Dourados, que hoje talvez é o município que mais está aí na linha de frente e que mais está sendo atingido por conta desses casos confirmados aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Vamos agora, inclusive, antes da gente trocar de pauta, eu estou vendo aqui as informações sobre chikungunya e apenas 3 municípios, de fato, não têm notificação da doença. São os municípios de Alcinópolis, Aparecida do Taboado e Japorã. Esses 3 municípios, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, não têm nenhuma notificação da doença, pelo menos até agora. Já os municípios com registro de mortes em razão por complicações da doença, Dourados aparece na liderança, Bonito na sequência, Jardim e, por fim, Fátima do Sul. Esses são os 4 municípios que já registraram óbito pela doença aqui no nosso estado. Trocar um pouco de assunto e falar de nota MS premiada. Inclusive você tem o hábito de, quando você vai no supermercado, você costuma pedir aí
CPF na nota? Você é desses ou não, Rafael? Não sou. Eu não acredito. Eu sempre tive na minha cabeça que eu sou muito azarado, então eu já nem tento. Pois é. Se você faz parte do time do Rafael, né, você então nem de certa forma foi cogitado a ganhar aí esse sorteio que foi realizado nesse último final de semana aqui do nosso estado, onde 3 consumidores de Mato Grosso do Sul vão receber aí R$33 mil cada no sorteio da nota MS premiada que foi realizada no dia 30 de abril. O resultado considerou aí as compras feitas durante o mês de março de 2026. Os ganhadores do prêmio são 2 moradores de Campo Grande e 1 de Bonito. Eles acertaram as 6 dezenas e dividiram um valor total de 100 mil após informarem o CPF nas notas fiscais. Além deles, 354 pessoas acertaram 5 dezenas e vão dividir 200 mil. Cada um deve receber aí R$ 564,97. O programa do governo distribui 300 mil por mês e tem como objetivo incentivar o consumidor a pedir nota fiscal com o CPF no momento da compra. Segundo a Secretaria de Fazenda, ainda existem 1.171 ganhadores da quina que não foram resgatar o prêmio. A consulta, inclusive, pode ser feita no site oficial da nota MS premiada. O próximo sorteio está previsto para o dia 30 de maio e vai considerar as notas fiscais emitidas do mês de abril. Inclusive, eu tô curioso, eu quero saber, porque eu, diferente do Rafael, eu costumo pedir aqui a minha nota, a CPF na nota. Eu vou confirmar isso agora. Vamos descobrir em tempo real aqui se eu fui um dos contemplados. Poderia ter sido eu, hein? Mas você tá fora de cogitação, Rafael. Você não pede. Vamos verificar aqui. Para você pedir, inclusive, para você poder verificar se você foi um dos contemplados, basta você acessar o site notamspremiada.ms.gov.br. Vamos ver junto. Pode abaixar, aí lá embaixo vai ter uma lacuna, um espaço para você poder verificar se você foi um dos contemplados. Clica em analisar CPF e infelizmente eu não fui um dos sorteados. Não vai ter churrasco. Vou continuar tentando. O próximo pode ser eu, quem sabe. Mas se você quer saber se você foi contemplado, não só nesse último sorteio, mas nos anteriores, basta você acessar o site notamspremiada.ms.gov.br. Bom, a gente começou a edição de hoje falando do Dia das Mães, né? Esse momento em que muitos filhos vão até a casa das mães para poder fazer aquele almoço tradicional. Mas para isso acontecer, é importante que o dia esteja bastante bom, né? O final de semana tem que estar colaborando para você poder fazer aquele churrasco caprichado. E o final de semana do Dia das Mães em Mato Grosso do Sul deve ser marcado por uma mudança no tempo, com previsão de chuva, tempestades e queda nas temperaturas. Olha, presta atenção. Em algumas regiões, os termômetros podem chegar a 9 graus, trazendo um clima mais típico de inverno para o período. Segundo a previsão do tempo, o sábado, dia 9, e o domingo, dia 10, terão céu encoberto e também instabilidade em várias cidades. Em Campo Grande, a expectativa é de chuva ao longo do sábado, com acumulados elevados e temperaturas também entre 11 e 20 graus. E no domingo, o frio continua, com mínima de 11 graus e possibilidade de névoa nas primeiras horas do dia. Já no interior do estado, o frio deve ser mais intenso. Em Dourados, as temperaturas ficam baixas durante todo o sábado e podem cair para 9 no domingo. Já em Ponta Porã, o clima vai ser mais gelado, com máximas que não passam de 13 graus no sábado e mínima de 9 graus no Dia das Mães. Em Três Lagoas, na região Costa Leste, a previsão aponta instabilidade, com pancadas de chuva, com tendência aí de trovoadas no domingo, além também de queda nas temperaturas. E o cenário deve impactar as comemorações, com tendência de encontros em ambientes fechados e programas mais tranquilos. Então, para você que está se planejando ir para alguma chácara, para algum sítio nesse final de semana para poder curtir o Dia das Mães, se prepare, tá? Se prepare, porque Mato Grosso do Sul deve ter aí um domingo de Dia das Mães com bastante chuva e frio de até 9 graus aqui no nosso estado nesse
final de semana. Então coloque aí na sua agenda, inclusive para hoje, Rafael. Quais são as informações do tempo para esta quarta-feira, dia 6 de maio? Vamos encerrar aí o Giro Estadual de Notícias, levando as informações do tempo para os nossos ouvintes. É isso, né? Mas dia das mães é dia de ficar em casa, né? Dia de ir pra casa da mãe, ali você pode se agasalhar e ficar tranquilo. Então o frio não vai ser um problema, né? Mas a quarta-feira hoje vai ser de tempo firme e calor aqui no nosso estado. As temperaturas vão subir ao longo do dia e podem chegar aos 35 graus em algumas cidades, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Na região do Pantanal, Corumbá e Porto Murtinho devem registrar mínimas de 23 e máxima de 35 graus. Aqui na capital, os termômetros vão variar entre os 23 e os 31 com sol entre nuvens. No norte do estado, Coxim deve ter mínima de 20 graus e máxima de 34 graus. No Bolsão, em Paranaíba, pode chegar aos 33 graus. Três Lagoas, Anaurilândia, Inocência, para você que está me escutando aí de Inocência, também devem atingir os 33 graus com mínimas de entre 20 e 21 graus. Na região da Grande Dourados, Maracaju, Paranhos e Guatemi devem registrar máxima de 32 graus. Em Ponta Porã, na fronteira, a temperatura fica mais amena, variando entre os 21 e os 30 graus. Então vai fazer calor hoje, né? Pode guardar o casaco por enquanto, mas se prepare, porque no fim de semana o frio vai pegar. Muito bem, vai se preparando aí para se programar, né? E fazerem um Dia das Mães bastante especial aí nesse domingão que se aproxima. Mas final de semana, né? Chegando, então é importante que você tem as informações do tempo aqui no Giro Estadual de Notícias. E com oferecimento do Sebrae e também do Senar, nós ficamos por aqui. É isso, uma quarta-feira excelente a todos e até amanhã. Uma ótima quarta-feira para você. Amanhã eu não vou estar de volta. Amanhã não vou estar aqui no Giro de Notícias, mas na sexta-feira estarei de volta para poder levar as informações para você. Mais notícias você tem no decorrer do dia na nossa página acritica.net. Um excelente dia, excelente quarta-feira para você e até sexta-feira. Até a próxima. Tchau. Você ouviu Giro Estadual de Notícias. Transmitido ao vivo, direto de Campo Grande, da Central de Jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação, para as principais regiões do Mato Grosso do Sul.